Startando a gravação. Show, show demais. Então, para vocês que quiserem revisar novamente, se vocês acharem que a conexão aqui deu umas travadas e tudo mais, no YouTube vai estar o vídeo lá também, gravado bonitinho, para que vocês possam revisar, tá bom? Então, pessoal, a gente vai começar a live de hoje, novamente, então repetindo aqui, para que vocês possam ficar sabendo, e para quem está no YouTube também assistindo esse vídeo, poder saber qual é a intenção. A intenção, como eu falei para vocês no Torne-se um Programador, não é que vocês simplesmente aprendam a programar. É fazer com que vocês aprendam a ganhar dinheiro com o que vocês estão estudando, porque de nada adianta vocês passar horas e horas e horas ganhando conhecimento e não saber o que fazer com eles. Então, para que você possa se tornar um bom programador e ter rendimentos com o que você está fazendo, o importante é você entender a cabeça do seu cliente. É muito importante isso. Então, por isso eu trouxe uma empresária aqui, que é a Paula Oliveira, e a Paula ela vai contar um pouco da história dela, ela vai contar como que ela fez, algumas coisas que tem a ver com contratação, qual é a avaliação que ela faz. Então tem uma série de perguntas legais aqui, para que isso possa ajudar e inspirar você na sua carreira e também inspirar você como um consultor, como um empreendedor na área de tecnologia, para que você possa então entender a cabeça do seu cliente e conseguir fazer melhores negócios. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Paulinha, vamos lá, Paulinha. A gente já vai começar aqui. Você está me ouvindo bem aí? Estou ouvindo perfeitamente. Vocês me ouvem? Show, show. O pessoal colocou aqui o número 1, então eles estão escutando você muito bem. Pessoal, eu vou fazer uma outra rodada dessa live também um outro dia, quando a internet estiver melhor ali, né? Quando não acabar a luz e não deixar a gente na mão, a gente vai trazer aqui a Paula também, para vocês conseguirem olhar aqui também no olho dela e tudo mais. Mas por enquanto hoje vamos no telefone por causa de problemas técnicos, ok? Bom, pessoal, então agora a Paula ela vai contar um pouco da vida dela, da história dela, como que ela chegou aonde ela chegou e o que ela tem de plano para o futuro. Então tem uma série de perguntas aqui, espero que isso ajude vocês. Então vamos lá, vamos seguir então com a nossa live, ok? Bom, vamos lá. Paulinha, então agora eu preciso da sua colaboração e preciso da tua ajuda. Então a primeira pergunta para você é: resuma a sua trajetória aí no máximo em 5 minutos. Ou seja, como você começou lá atrás. Eu quero que você vá lá atrás, bem quando você ainda não pensava nem em trabalhar, como é que foi a sua vida até você começar a saber o caminho que você iria seguir até hoje, qual ali é a visão que você tem em todo o decorrer da sua caminhada. Vai lá, o palco é seu. Bora, vamos lá, gente. Bom, eu como muitas pessoas, digo até a maioria, né, entrei para a escola, que é como manda o figurino, todo mundo fala, né, que você tem que ir para a escola, estudar. Quando você termina a escola, todo mundo fala que você tem que fazer uma faculdade. Foi o que eu fiz, fui seguindo a boiada, né, então eu estudei, terminei meus estudos, fui para a faculdade, fiz um curso que eu gostaria muito, que era comunicação social com habilitação para rádio e TV, e depois o que manda o script daí, da vida comum, do senso comum, é que você arrume um emprego, não é isso? E foi isso que eu fui atrás. Então, apareceu um estágio para eu fazer na área de propagandistas, que é representante de indústria farmacêutica. Era uma coisa que eu gostava muito de fazer, porque eu sou muito comunicativa, gosto muito de lidar com pessoas, e eu fui para essa área e eu gostava muito de trabalhar lá. A renda era uma renda ótima, mas assim, era uma renda mediana, tá? Tava legal, eu tava fazendo tudo o que o script da vida comum mandava, né? Eu estava fazendo faculdade, arrumei um estágio, perfeito. Só que daí veio a cobrança. Poxa, mas você faz faculdade de rádio e TV e você vai ser representante de indústria farmacêutica. Tudo bem que era para fazer o marketing da empresa, mas é aquela cobrança que a vida sempre traz pra gente, né? Pô, você tá fazendo rádio e TV, você não vai trabalhar na sua área. Mesmo eu gostando do que fazia, mesmo eu tendo uma remuneração assim, para aquele momento, para mim era o suficiente, eu achava que era, né? Eu comecei a me incomodar, todo mundo falando, mas caramba, você faz faculdade, você está trabalhando numa coisa que não tem nada a ver com a sua faculdade. Bom, fui procurar na minha área. Acabei entrando para a Rede Record de televisão,
ganhando a metade do que eu ganhava, mas satisfazendo a cobrança das pessoas que eu tinha que trabalhar na minha área, né? E também gostei muito de trabalhar na área de televisão, sabe? Perfeito. Deixa eu só botar uma observação aí, Paulinha. Muito legal no que você falou. Olha que interessante esse gatilho que acontece na carreira de maioria das pessoas que conseguem aí almejar alguns resultados interessantes. Olha só, a Paula falou que quando ela estava começando ali, ela estava ganhando até um salário relativamente bom, né? E ela decidiu, então, abdicar daquele salário dela para ela entrar em um outro lugar, né? Numa outra empresa. Com certeza na cabeça dela veio alguma coisa assim, poxa, eu vou aprender mais naquela outra empresa, eu vou conseguir um pouco mais de recurso, eu vou conseguir crescer um pouco mais, então eu vou ter um segmento a mais para eu aprender. E aí, com certeza, ela teve esse pensamento para mudar, porque comigo aconteceu a mesma coisa. Tinha uma época da minha vida que eu estava muito bem numa empresa, e aí eu decidi sair ganhando R$ 2.000 a menos para entrar em uma outra empresa por causa do desafio e tudo mais. Então, foi mais ou menos parecido com isso, Paulinha. Como é que você descreve isso? Pois é, Dan, eu não me preocupava muito ainda assim, eu vou ganhar metade ou não. Eu estava realmente preocupada com isso daí. Eu estava estudando para aquilo e eu achava que então eu tinha que fazer alguma coisa com aquele diploma, né? Então eu fui e assim, na minha sala de 40 alunos, eu e mais 2 pessoas estávamos trabalhando na área, então aquilo para mim era o máximo, né? Fui para a Record, depois acabei passando por outras emissoras. No ano de 2004 eu fui escalada para fazer Carnaval São Paulo e Rio. O que aconteceu? Que na minha área de televisão, no caso, eu não tinha tempo para nada. Não tinha hora, sabe? Uma hora para entrar, uma hora para sair. Televisão é uma coisa muito louca. E eu fui escalada para fazer o Carnaval São Paulo e Rio no ano de 2004. E hoje meu marido, mas na época meu namorado, eu não consegui ver ele durante o Carnaval todo. Quando acabou o Carnaval de São Paulo, encostou um ônibus lá no Sambódromo, a gente entrou e foi pro Rio de Janeiro. Deu tempo de dar um beijo no meu namorado, né? Hoje meu marido. Mas enfim, aquilo me fez refletir. Poxa, que vida é essa, né? Hoje, pra mim, era tudo muito maravilhoso. Eu tinha 20 e poucos anos, fazendo cobertura do Carnaval, São Paulo e Rio de Janeiro, conhecendo novas pessoas, era tudo muito maravilhoso. Mas naquele momento eu comecei a imaginar, poxa, como que vai ser essa vida de televisão? Será que vai ser sempre assim? Né? E quando eu me casar, como é que vai ser? Eu não tenho tempo pra nada, porque eu vivia pela televisão. Eu tinha trabalho 10 horas da noite, eu tinha trabalho 7 horas da manhã, eu cheguei a trabalhar 18 horas num dia. E aquilo me fez questionar, será que é isso que eu quero pra mim? Era muito legal trabalhar em televisão? Sim, conhecer muitas pessoas? Sim, mas aí começa a entrar aquele pensamento do limitante. É muito limitante, o fato, você estar numa boa empresa, isso não quer dizer muita coisa, sabe? Então, por exemplo, eu fiquei o carnaval todo sem ver meu namorado. Aquilo pra mim pesou muito. Eu fiquei pensando, mas se eu fosse casada, se eu tivesse meus filhos, porque eles não perguntam se você pode, você tá escalada e você vai trabalhar durante 7 dias, praticamente 15 horas por dia. Sabe? Então aquilo me fez pensar. Eu sou de uma família de empreendedores, meu pai sempre foi empreendedor, minha mãe também, e aí eu comecei a questionar, não sei mais se eu quero trabalhar para uma empresa. Olha que legal. Deixa eu colocar uma observação aí também. Comigo aconteceu algo parecido, porque eu trabalhava numa empresa, decidi à noite, estava tão acostumado em trabalhar e estudar, que eu falei, não, opa, peraí, então se eu depois que terminei a faculdade, trabalhasse, eu ia conseguir mais renda. Então, logo, eu fiz exatamente a mesma coisa que você, Paulinha. Então, eu comecei a trabalhar em 2 lugares para aumentar minha renda e assim eu conseguir ter mais rendimento, conseguir conquistar as coisas que eu queria, porque era assim que eu tinha aprendido até então, era assim que eu sabia formas de conseguir rendimento. A mesma coisa que aconteceu contigo. Então, você se vê numa situação que você trabalha 16 horas, 18 horas, até 20 horas no dia, ou seja, muito, muito, muito cansativo. No meu caso, por exemplo, eu trabalhava de segunda a sexta, ainda no sábado eu dava aula, né? A diferença é que também eu trabalhava para mim, então quando você trabalha para você, você tem ali um pouco mais de foco, resiliência, mas assim, o lance é que você somente
vendendo o seu maior ativo, ou seja, que é o seu tempo, você acaba sendo limitado. E aí é onde o bicho pega. Mas vai lá, continua aí. Não, então, aí eu comecei a pensar sobre essas coisas, comecei a refletir e eu falei, quer saber? Não é isso que eu quero pra mim. Não é, é muito legal a minha área de televisão, como eu falei e tal, mas eu estava pensando a longo prazo, num futuro, como que minha vida seria quando eu já não tivesse mais esse pique todo de trabalhar dia e noite, sem horário para nada, com o rádio da empresa o tempo todo, eu dormindo, o rádio tocando, e eu falei, não, isso não é para mim. E assim, o salário continuava mesmo, eu podia trabalhar 18 horas, na época eu não recebia extra, tá, gente? Então, assim, decidi mudar. Quando eu decidi mudar, meu pai já tinha uma fábrica de doces, uma indústria de doces, e eu nunca quis trabalhar com meu pai, nunca quis, não achava que eu ia para esse ramo, mas apareceu a oportunidade de eu comprar uma fábrica. E tudo que eu tinha, gente, era um carro. Tudo que eu tinha era um carro. A empresa custava 50 vezes o valor desse carro. Bom, o que eu fiz? Eu dei o carro de entrada e fui com a cara e com a coragem. Ninguém entendeu nada. Eu larguei o emprego. Eu tinha 40 pessoas na minha sala da faculdade, que todo mundo queria estar, né? Porque de 40 pessoas, 3 trabalhavam no ramo de TV, as pessoas faziam faculdade e trabalhavam em loja, em qualquer outra coisa, menos em TV. Eu estava na TV, eu estava desenvolvendo um papel legal e decidi sair. Então, assim, começam as críticas, as pessoas começam a dizer que você tá louca, imagina, você tá fazendo faculdade, você vai engavetar seu diploma, por que você tá fazendo isso? Mas eu via outras oportunidades, né? Eu via um futuro muito mais pra frente, eu via um futuro, assim, muito mais promissor, né? Largando aquela vida que eu não saberia até quando que eu ia suportar. E no momento estava muito legal, né, gente? Mas eu tinha essa preocupação. Tá, hoje tá legal, mas e mais pra frente? Eu não sei se eu vou conseguir levar isso pra frente. E aí eu dei o meu carro de entrada na empresa e eu fui com a cara e com a coragem. Meu pai me apoiou. Eu já namorava o meu marido, ele também me apoiou e falou, vai em frente, porque quando a gente quer, tem determinação, e nesse caso eu dei o único bem que eu tinha, que era meu carro, eu tinha na cabeça assim, eu tenho que fazer dar certo. Perfeito. Agora uma pergunta minha, uma curiosidade. Quando você foi comprar, você foi vender o seu carro para comprar a empresa que hoje é a sua indústria, o que você fez? Como é que você localizou ela? O que você viu no bairro? Como é que foi isso? Como é que você achou essa empresa? Então, como meu pai já era dessa área, desse ramo, as oportunidades chegam aos ouvidos, né? E falaram pro meu pai, Zezinho, Zezinho, você não quer comprar uma fábrica aí de um outro doce que meu pai, não era o mesmo doce que meu pai fabricava, um outro. Aí meu pai falou, não tô... Meu pai já tava numa idade, já não tava mais a fim de crescer e tal. Aí eu falei, pai, eu quero. Meu pai falou, o quê? Eu falei, não, eu quero, vamos lá ver. Você não vai lá comigo? Ele falou, vamos, você quer ver? Vamos, né? Eu ainda tava em televisão e tal. E aí eu fui lá conversar com o cara... E a mulher dele falou assim pra mim, não, essa foi minha primeira dificuldade, tá, gente? Primeiro tapa na cara que eu tomei. E a mulher falou assim, não, pra que você vai fazer isso, menina? Você é formada, procura uma boa empresa pra você trabalhar, registrado, tudo bonitinho. Olha, gente, a mentalidade, né? Eu falei, mas eu vim saber sobre a fábrica. Ela, sabe o que você faz? Uma menina bonita, formada, presta um concurso público. Eu comecei a dar risada, gente. Eu fui lá para saber sobre a empresa que o marido dela estava vendendo e ela falou assim, olha, não faz isso não. Pra quê? Você vai pegar e tem que começar do zero, porque a empresa tá parada. Falei, mas senhora, quando que seu marido chega? Ele estava viajando. Ele chega tal dia, tudo bem, você fala para ele que eu vou voltar e conversar com ele. Aí, quando ele voltou, ele falou assim, olha, funciona assim. Eu virei pro meu pai naquele dia e falei, pai, eu vou pegar. Porque eu fiquei inconformada dela falar para eu prestar um concurso público, para eu arrumar um emprego de carteira assinada, sabe? Eu achei aquilo, assim, muito estranho. Eu acho que ela
pensou, coitada, ela vai passar muita dificuldade, porque empreender, gente, no começo é muito difícil, né? Não é esse mar de rosas que todo mundo imagina que é. E todo mundo quer saber, e é instável o tempo todo. E todo mundo acha que quando você arruma um emprego, você tem uma estabilidade, que na verdade não existe, né? Mas eu já tinha, eu sempre, apesar de na época que eu trabalhava registrada, aqui numa empresa tal, eu sempre tive uma visão empreendedora, mesmo trabalhando em outras empresas. Porque ser empreendedor não é ter um CNPJ, gente. Vocês podem empreender trabalhando para uma outra empresa. Né? Como o Flávio Augusto fala, você ser o intraempreendedor, né? Uma pessoa que tem sentido de dono numa empresa. Essas são as pessoas que conseguem ter os altos ganhos dentro da escada corporativa. Ou seja, essa é a pessoa que consegue fazer o jogo político muito bem e crescer dentro de uma corporação. Porque ela é uma pessoa que ela joga o jogo da empresa. Então ela está interessada em fazer a empresa crescer. Quanto mais ele faz a empresa crescer, mais aumenta o cheque dele. Mas olha só, Paulinha, você mostrou várias coisas aqui, várias lições importantes pra gente. Uma lição que eu gosto sempre de frisar aqui é a coragem. Então você teve coragem de sair da sua zona de conforto e conseguir pegar o único bem que você tinha, que era o seu veículo, e você vender, quitar ele e vir a dar de entrada ali para comprar a sua empresa, para você começar a trabalhar, possivelmente para depois pagar as outras coisas que você possivelmente deveria estar devendo, mas com o dinheiro que estava evoluindo da sua própria indústria. Então é algo que a maioria das pessoas elas tem medo de fazer, né? Eu digo que boa parte tem medo de fazer porque sabe, pensa assim, pô, será que eu vou conseguir ou não? E você com a sua capacidade interna, com a vontade, com a força, falou, não, vai dar certo, eu vou fazer. Foi lá com a cara e coragem. Então, outra lição importante pra gente aí também. Vai lá. É verdade, o medo é uma coisa muito limitante. Então, não é que eu não tinha medo, claro, vários pensamentos passaram pela minha cabeça. O medo, ele tem uma parcela boa que ele deixa você com os pés no chão para você também não cometer loucuras. Mas tem que tomar muito cuidado com o medo, porque ele é um fator limitante. E se você não aprende a dosar e controlar o seu medo, você deixa de fazer coisas fantásticas para sua vida. Excelente, excelente, excelente. E aí, Paulinha, vamos lá. Depois que você comprou a empresa, aí com certeza você deve ter passado por algum período de turbulência, porque quando você troca de dono ali, você ainda não tem o domínio da operação, você ainda precisa começar a conversar com seus novos clientes, você precisa pegar a cartela antiga de clientes e tratar com eles. O que é? Como que foi esse período aí? Conta um pouco disso pra gente. Eu passei muita dificuldade no começo, muita dificuldade mesmo. Primeiro, a descredibilidade. Não tinha credibilidade nenhuma, ninguém me conhecia, eu não tinha, como eu falei pra vocês, eu só tinha o meu carro que eu dei de entrada nessa empresa e eu fiquei 2 anos pagando essa empresa sem tirar nada. Entendeu? Fiquei 2 anos sem tirar nada, só pagando a empresa. Aí eu pensava assim, eu tenho que fazer dar certo, porque se eu não conseguir pagar as parcelas, o cara pega a empresa de volta e eu ainda perco meu carro, que era a única coisa que eu tinha. Não posso. Então, e eu não tinha dinheiro para investir. Então, por exemplo, um maquinário. O maquinário dava problema, eu passava apertado. Por quê? Porque eu tinha que me endividar para consertar aquele maquinário, porque não dava para fazer a fabricação sem o maquinário. Então, assim, fui visitar os clientes. Os clientes, não sei não se eu vou pegar, porque faz muito tempo. Não, vamos lá. Eu entregava e falava, não precisa pagar, se não vender você me devolve. E eu fiz muito isso, ia pessoalmente no cliente, sabe? Então, assim, as dificuldades foram imensas. Eu trabalhava até 10 horas da noite todos os dias. Até as próprias pessoas que trabalhavam comigo, os funcionários, falavam assim, eu não sei como você aguenta, porque era 10, 11 horas da noite, eu estava lá, quando o maquinário quebrava, até mecânica eu virei, porque eu queria consertar a máquina, eu falava assim, amanhã, 7 horas, essa máquina tem que estar funcionando. Então, assim, passei muito, muito apuro, mas graças a Deus, tudo que a gente faz com afinco, que a gente acredita, que a gente se capacita para entender do mercado, de tudo que necessita para você desenvolver um negócio, o Flávio Augusto fala muito, se você não tem o dom, às vezes, dependendo da área da pessoa, tem gente que nasce com dom. Se você não tem o dom, se capacite, né? Se capacite, faça o que você precisa fazer e, melhor ainda, aprenda o que você precisa e coloque em prática, porque muitas pessoas se capacitam muito
mas não colocam em prática, então de nada vale. Excelente. Deixa eu colocar 3 ideias aqui que veio, 3 lições. Vamos lá, primeira lição aí que eu queria focar com todo mundo aqui, ó. Capacitação, ou seja, você tem que compensar em números aquilo que você não tem em talento. Então, olha o meu caso. Eu sempre fui uma pessoa que fui péssimo na escola, péssimo. Eu reprovei 2 anos na escola, eu era o pior aluno, eu era aquele cara gordinho que todo mundo zoava, sofria muito bullying na escola. Mas depois uma chave virou na minha cabeça e eu tive que compensar em números aquilo que eu não era bom. Então eu tive que estudar mais do que os outros, acordar mais cedo do que os outros e fazer as coisas acontecer. A mesma coisa aconteceu com a Paula aí, ó. Outra lição importante, gente, ela trabalhou durante 2 anos para fazer o negócio dela funcionar. 2 anos botando dinheiro e as contas só se pagando. Mas a diferença disso é, mas será que compensa, Danilo? Você está trabalhando de graça para ter o seu negócio? Gente, compensa, porque quando você põe a engrenagem para funcionar, o seu negócio trabalha para você. Você faz o seguinte, você trabalha e põe muita energia nele, e aí depois que você consegue fazer a máquina girar, você consegue ter mais tempo para você pensar em outros negócios, botar foco em outros negócios, para você botar outros negócios girando, e assim você ter vários tipos de ativos, ou seja, vários negócios, várias fontes geradoras de renda que faz com que você tenha uma vida mais livre. A diferença disso para a diferença de um consultor, por exemplo, é que o consultor ele trabalha no mês dele, né? E se aquele serviço que ele estiver fazendo for cortado, acabou. Porque ele não tem ali uma renda residual. Porque ele não construiu um mecanismo que trabalhe junto com ele e por ele, fazendo com que ele ganhe mais horas. Então essa é uma lição extremamente importante para a gente. Muito legal aí frisar esse ponto também. Não é não, Paula? É isso aí, Dan. Perfeito, perfeito. Paulinha, e aí a pergunta aqui, antes de a gente começar para as outras perguntas, é: valeu a pena? Ai, muito. Valeu muito a pena. Valeu muito a pena porque, como eu falei, muita gente me chamou de louca. Muitas pessoas falaram pra mim, imagina, desiste disso aí. Isso aí não vai dar certo. Você tá trabalhando sem uma folga. Você tá se desgastando muito. Eu me desgastava física e mentalmente, sabe? E quando você consegue, que você chega não é num patamar elevado, mas que você passou por todas aquelas dificuldades e elas passam, gente, elas passam. Se você realmente acreditar e trabalhar para isso, elas passam. Não há mal que dure para sempre. E também não há bem que dure para sempre, viu, gente? Estabilidade não existe. O meu mentor Flávio Augusto da Silva vive falando isso. Então, assim, a gente tem que estar o tempo todo de antenas ligada no mercado, ligada no que está acontecendo, para a gente poder manter. A minha empresa chegou num patamar muito satisfatório para mim hoje, olhando hoje, está sendo muito gratificante para mim, porque me faz relembrar coisas que muitas vezes eu não lembro no dia a dia, né? A gente não fica no dia a dia lembrando dessas coisas, mas é muito gratificante. Hoje eu tenho uma tranquilidade muito maior, eu tenho minha equipe, a gente trabalha muito unido lá, eu consigo colocar com a minha equipe em prática tudo que eu aprendo no empreendedorismo. Então, cara, o que eu tenho para dizer é o seguinte: eu acreditava, não precisava mais que ninguém acreditasse. Eu acreditei, eu fui lá, eu trabalhei e hoje meu resultado fala por si só, entende? Então hoje ninguém fala mais. Ninguém fala mais. Se tivesse dado errado, talvez as pessoas jogariam na minha cara, mas como meu marido, depois meu marido acabou entrando comigo na empresa, deu certo. Então, como o Flávio Augusto fala, o que responde são os seus resultados. Então você tem que correr atrás deles. Isso é muito legal porque, além de uma ação, de uma fonte geradora de renda que você construiu, você ajudou outras famílias, porque tem outras pessoas que trabalham com você e que você traz renda para elas também. Então, muitas vezes, quando você é o único consultor, você ganha o dinheiro, aquela fonte de renda totalmente para você. Agora, quando você cria um negócio, você também tem a possibilidade de empregar outras pessoas, fazendo com que elas também possam ter renda. Isso é muito bonito, é isso que gera a nossa economia do país também. Então, é importante frisar isso também, não é bom? Não é verdade, Paulinha?
Verdade, Dan. É Perfeito. muito gratificante você saber que você pode contribuir para que as pessoas também cresçam e principalmente plantar nessas pessoas que elas têm capacidade. Quando algum funcionário vira para mim e fala assim, Paula, eu vou fazer uma entrevista numa outra empresa, eu vou ganhar melhor, eu dou todo o apoio que ele precisar. Eu passo o telefone da empresa, eu dou recomendações, porque o importante é que as pessoas tenham um sonho, que elas corram atrás e que elas cresçam. Eu falo a mesma coisa para as pessoas que trabalham comigo aqui, né, os meus parceiros, que assim, eles precisam ser melhores do que eu. Eles precisam conseguir criar o negócio deles também. Porque eu acredito que o emprego, né, muitas vezes aquele trabalho como consultor, é algo temporário, ou seja, é um problema de curto prazo para resolver um problema de longo prazo. Então, às vezes quando você arruma aquela fonte de renda, ela é para você conseguir outros ativos que vão trabalhar junto com você, ou seja, investimento, ou seja, um negócio que você esteja criando. Então, eu entendo perfeitamente isso e eu falo também para os meus parceiros a mesma coisa, que eles precisam também ter crescimento pessoal deles para que eles possam conseguir voar novos rumos ou conseguir ter mais rendimentos. Então eu também entendo perfeitamente isso. Mas agora, Paulinha, vou passar aqui para algumas outras perguntas aqui também. Ó. Vamos lá. Manda. O que fez você pensar em empreender? Eu acho que é uma pergunta que você já respondeu, mas só para a gente frisar aqui. O que fez você pensar realmente em empreender? O que aconteceu que virou a chave e você falou assim, não, é isso que vai fazer com que minha vida possa ser pelo menos mais livre ou pelo menos mais abundante? O que fez você pensar nisso? Olha, primeiramente foi a minha liberdade, tá? Um dia eu estava passando muito mal na empresa, com uma cólica muito forte, e assim, eu entendo a empresa, não, o trabalho que eu desenvolvi na televisão não tinha uma pessoa para me substituir. Então assim, Paula, toma um remédio, e eu entendo isso, porque hoje eu tenho funcionários e eu não, cada moço que passa mal, rapaz que passa mal, se não for grave, óbvio, né? A gente pede que a pessoa continue trabalhando dentro da medida do possível, mas eu pensava assim, poxa, um dia eu acordo com uma indisposição, não preciso necessariamente estar passando mal, mas eu preciso ir, eu preciso cumprir aquele horário. Bom, eu não tenho filhos, eu só apenas namorava, mas o dia que eu tiver meus filhos e o dia que eu estiver casada, sabe? Então, é claro que a liberdade financeira também era muito almejada, né? Eu tinha um salário limitado, como eu falei pra vocês, eu fazia hora extra, nem extra eu recebia. Mas o fator de você se tornar mais livre é o que me fez empreender como eu vi meus pais sempre fazendo isso. Minha mãe sempre pôde levar a gente para o colégio, buscar, ir nas reuniões. Meu pai sempre esteve presente em tudo. Então eu falei, peraí, eu acho que esse é o caminho. O caminho não é necessariamente aquilo que a sociedade te impõe, que você tem que estudar, que você tem que fazer uma faculdade, que você tem que arrumar um bom emprego, que pague as suas contas, quiçá você tenha alguma mordomia, vez ou outra, e aí você paga a sua aposentadoria, se aposenta e acabou a sua vida. Então, que eu sempre tive muito esse pensamento, mais pra frente, tá, agora tá legal, mas daqui 10 anos, daqui 20 anos, será que eu vou achar essa vida legal? Será que é isso que eu vou querer? Porque não adianta depois eu ficar me lamentando, né? Eu podia ter feito diferente, podia... Bom, se você se conhece e você tá sentindo que onde você tá legal agora, mas que mais pra frente pode não ser, pessoal, começa a pensar, começa a pôr a cabecinha para funcionar e falar, peraí, não tem nada melhor na tua vida do que você falar assim, olha, estou pensando na minha vida e eu vou dar esse passo. Mesmo que eu me arrependa, eu estou fazendo alguma coisa para melhorar, em vez de ficar na minha comodidade, no meu conforto. Tá bom assim agora, mas pra frente ninguém sabe. E eu tenho um pouco esse jeito assim de querer ser livre, de querer fazer o meu horário, sabe? Por exemplo, hoje eu estou indisposta, eu posso não ir e eu posso compensar de outra forma depois. É uma liberdade que hoje em dia as indústrias estão até tentando fazer isso com seus funcionários, trabalhar home office e tal, mas, gente, nada se compara quando você tem a sua liberdade, estabelece os seus horários e as suas prioridades. Legal, liberdade. Liberdade, isso é um dos motivos que também eu decidi pegar o caminho do empreendedorismo. Liberdade e protagonismo, né? Ou seja,
decidir o que eu quero do meu destino. Isso é muito bom. Mas vamos lá, continuando aqui com as perguntas. Agora vamos voltar mais aqui para o lado de profissional, tá? Um profissional que precisa saber aí qual que é a melhor forma para ele arrumar um emprego, ou a melhor forma para ele conseguir o primeiro rendimento dele, né? Para que ele depois possa ter os ativos dele. Então, a minha pergunta para você é: o que você avalia ao contratar um profissional? Bom, o que eu avalio? A primeira coisa é a disponibilidade que a pessoa tem em aprender, tá? Porque isso é o mais importante. Eu não contrato pessoas especializadas na minha empresa. A gente ensina tudo o que precisa ser feito lá. Então, se a pessoa entra... Ah, mas eu já trabalhei numa outra indústria... Não, eu já sei tudo. Ah, peraí. Talvez essa pessoa tenha uma qualificação boa, tecnicamente, mas na minha empresa as coisas funcionam de uma forma diferente e ele não está disposto a aprender, ele não está disposto como que eu vou dizer? Às vezes a pessoa está até disposta a aprender, sabe? O serviço, mas ela não está disposta É o ego, sabe, Danilo? O ego. Tem muitas pessoas que têm muito ego, já se acham e tal. Então, na minha empresa é o seguinte, você chegou lá e falou assim, olha, você vai precisar aprender muita coisa aqui, a gente tem uma maneira talvez um pouco diferente do que você estava acostumado. Não tem problema, tá bom. Bom, a pessoa se disponibilizou, aí depois eu quero saber o quanto essa pessoa está afim de colocar em prática tudo que ela vai aprender na minha empresa. Porque ela pode aprender muitas coisas, mas ela pode se negar a colocar em prática. Porque ela pode achar que ela está sendo explorada, que ela está trabalhando muito. E por isso que eu digo, o fator predominante é que a pessoa seja uma empreendedora dentro da minha empresa. É uma pessoa que entra para somar, é uma pessoa que entra porque dá valor, que está trabalhando ali, quer ver a empresa crescer, porque obviamente quando a empresa cresce, os seus parceiros crescem junto. Então é isso que eu levo em conta. Perfeito. Quando eu vou contratar alguém. Olha que legal. É o que eu sempre falo para toda a minha audiência, que é o que eu sempre falo para todos os meus alunos. Aprenda a gerar valor para o seu cliente. Seja você contratado de uma empresa, ou seja você um consultor, ou seja você com o seu produto. Mas você precisa gerar valor para o seu cliente. Então, se você é contratado de alguma empresa, quanto mais valor você gera, quanto mais você ajuda a empresa a crescer, mais dinheiro você vai ganhar. Porque mais você vai ser visto naquela empresa como uma boa pessoa. Às vezes, você pode estar gerando muito valor, às vezes, para uma pessoa que às vezes não é o dono da empresa, às vezes é um gerente, esse gerente pode não ser o melhor gerente, e às vezes ele não estar enxergando você como uma boa pessoa. Mas o bem sempre vence. Então, se você continuar fazendo com que a empresa crescer realmente de coração, isso vai chegar aos superiores e você vai conseguir crescer nessa escala corporativa. Então, isso é bem importante, o que a Paula falou. Então, tem muito a ver também com o que eu digo aí. Aprenda a gerar valor para o seu cliente. Não, Paulinha? É isso aí. Perfeito. Aprenda a gerar valor. Ótimo. Então, vamos lá. Essa daqui, um conselho que você daria, é justamente isso que eu estava dizendo aqui também, correto? Um conselho que você daria para uma pessoa que você iria contratar? Dê o seu melhor sempre, né? Porque uma coisa que o Flávio também sempre fala, gente, que eu acho primordial, eu levo isso para minha vida. Você tem que estar de corpo e alma no que você está fazendo. Mas é muito fácil quando tudo está indo muito bem. E quando as coisas começam a não ir tão bem, o que você faz? Mas espera aí, eu sou um ótimo, excelente profissional. Esta culpa não é minha. Opa! Como assim essa culpa não é sua? Então o que o Flávio Augusto fala, a culpa nem sempre é sua, mas a responsabilidade é. Tá? Então a pessoa ela tem que assumir a responsabilidade, independente se ela teve culpa de alguma coisa que não saiu como deveria ter saído. Então, pessoal, nem sempre é culpa sua, tá? Mas a responsabilidade com certeza é. Isso, né? O meu conselho é que as pessoas assumam a responsabilidade. Deu alguma coisa errada? Tudo bem, não fui eu que provoquei isso, mas o que a gente pode fazer para resolver? Vamos resolver, vamos pelo caminho que precisa ir, e o importante é que a gente encontre a solução.
Perfeito. É foco na resolução do problema e não no problema, né? Então, achou um problema? O que a gente pode fazer para resolver o mais rápido possível? Assim, o ciclo, o ecossistema inteiro passa a funcionar e a empresa não tem que, por exemplo, fazer um corte porque perdeu um contrato, alguma coisa do tipo. Então, quando você ajuda o ecossistema a funcionar, você sempre vai estar garantido naquele emprego ou naquele negócio que você está fazendo. Excelente, Paulinha. Agora vamos lá. Uma aqui que é para prevenção das pessoas. O que faz você demitir um profissional? Olha, o que faria eu demitir um profissional é o oposto daquilo, né, que eu avalio ao contratá-lo. Então, quando a pessoa não está querendo aprender, não coloca em prática, fica naquela posição, isso eu não faço, isso não é minha responsabilidade. Então, mas assim, é muito difícil eu demitir um funcionário. É muito difícil. Não vou falar que nunca aconteceu, mas normalmente eu mostro o motivo da pessoa, do porquê a pessoa não está mais correspondendo às expectativas da empresa. E eu faço isso de uma maneira muito profissional e a pessoa coloca na balança. Ou ela passa a vestir a camisa da empresa e trabalhar dessa maneira, num conjunto, numa posição de querer levar a empresa para frente, ou ela mesma acaba saindo. É muito difícil chegar à conclusão de que eu tenho que demitir, porque tem as cobranças, né? A gente precisa entregar resultados. Quando a pessoa não entrega os resultados que a empresa espera, a gente mostra para essa pessoa que ela não está conseguindo entregar os resultados, o porquê que ela não é só, você não está conseguindo fazer, então tchau. Não, olha, você sabe por que você não está conseguindo entregar os resultados? Porque você deixou de cumprir com esse caminho. E aí a pessoa, ou ela chega à conclusão, não, realmente isso não é para mim, não estou no lugar que eu gostaria de estar, não é o meu perfil, ou isso daí passa, dá um clique na pessoa e fala, opa, peraí, eu sou uma pessoa que tenho capacidade de desenvolver isso aí que ela está me pedindo. Não, eu vou melhorar, eu vou para cima. Às vezes o que as pessoas precisam é de que tire a venda dos olhos, sabe? Às vezes a pessoa está ali, está acomodada, naquela posição, deixa a vida me levar. Infelizmente as pessoas se acomodam muito, sabe? E muitas vezes o que leva a pessoa a ser demitida é isso, aquela pessoa chegou naquela posição e ali ela se acomoda, ela não evolui. Então, isso cabe muito também à liderança perceber e tentar ajudar essa pessoa se ela quiser ser ajudada. Olha aí que interessante. Teve um curso do meu mentor, do Carlos Wizard, que eu já falo aqui para muita gente, e ele falou uma coisa muito importante. Ele falou assim, que raramente uma empresa demite uma pessoa. Raramente uma empresa demite uma pessoa. Normalmente é a pessoa que auto se demite. Porque uma coisa é o seguinte, uma coisa é assim, eu quero fazer aquilo, e eu quero fazer agora, aí todo mundo levanta a mão, eu quero fazer, e vai todo mundo fazendo. Mas na hora que começa a passar as atividades, que a pessoa leva uma semana, 2, 3, 4, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, aí, meu amigo, aí é onde o bicho pega. Aí é onde a pessoa se separa ali quem é que vai realmente crescer e quem é que não vai aguentar. Porque a resiliência é algo que é padrão do ser humano, a gente ter pessoas que não têm e tem pessoas que têm. Então, é difícil uma pessoa conseguir manter a constância durante vários anos. Então, muitas vezes as pessoas elas não honram com as próprias palavras delas, porque elas falam assim, não, eu vou fazer acontecer, eu vou fazer chover. E aí passa 1 mês, 2 meses, ou então às vezes passa o primeiro dia, tem pessoas que às vezes eu contrato, o cara, não, eu vou conseguir fazer, aí você passa a atividade, o cara tenta fazer um pouquinho, já vê que não dá certo, vê que não conseguiu, já some, nem responde mais, nem fala mais nada, e você fala, caramba! Eu lembro que tinha uma época que eu ia contratar, e que eu chamava as pessoas para ir fazer a entrevista, né? Eles faziam a entrevista, aí a entrevista demorava um pouquinho, porque era para fazer um sistema, então o cara na hora do almoço, falava assim, vou ali tomar um café e já volto. Sumia, não aparecia mais. Teve gente, Paulinho. Infelizmente é muito comum. Teve gente que assim, a gente chegou a contratar, o cara ia para a empresa, ficava um pouquinho dentro da empresa, aí do nada falava assim, vou tomar um café ali e já volto. E sumia. Não voltava mais. Então, hoje mesmo, olha pra você ver, hoje mesmo eu recebi uma ligação de um aluno conversando, falando comigo,
Danilo, pô, eu preciso da tua ajuda porque eu arrumei um emprego, mas eu recebi um desafio muito difícil e eu não sei se resolver tudo, então estou pensando em pedir as contas para ir embora. Eu falei, não faça isso. Você arrumou esse emprego, você está fazendo o correto, você está pedindo ajuda para quem já fez, para poder ganhar experiência e resolver o problema. Você está com foco na resolução do problema e não está fugindo dela. Então você não tem que pedir as contas, você tem que aprender aquilo que você precisa e resolver o problema. Então assim a gente estava conversando, isso aconteceu hoje comigo. Então, gente, a gente precisa honrar, ou tentar honrar com aquilo que a gente fala na hora que a gente é contratado, na hora que a gente está vendendo aquele negócio para as pessoas que vão comprar a gente. Ou seja, um currículo é uma venda que você está fazendo para ser contratado. Então, a gente precisa honrar com aquilo que a gente faz. Ou seja, quando você para de honrar com aquilo que você prometeu para o empresário que te contratou, ou para a empresa que contratou a sua empresa, ali você acaba sendo demitido. Então, a gente tem que prestar muita atenção com isso. Vai lá. O Flávio fala uma coisa que falou uma vez uma coisa que para algumas pessoas é chocante, né? Porque vai na contramão daquilo que a gente está acostumado a escutar, que o que vale é a intenção. Não, gente, o que vale não é a intenção, o que vale é o resultado. Tem muitas pessoas aí cheias de boas intenções que não fazem nada com elas e não geram resultado e não geram valor e não geram nada. Então, no corporativo, o que vale são os resultados. E para você chegar até os resultados, tem um caminho aí que você precisa percorrer. Exato. Tá, pessoal? Então, é meio chocante falar, mas o que vale não é a intenção se você não fizer nada com ela, tá? Exato, Paulinha, mesmo porque a ação de uma pessoa pode gerar um problema no ecossistema inteiro. Você pode ver o que aconteceu lá com a cidade lá que quebrou a barragem lá. Às vezes a ação de uma pessoa, de um time, pode acontecer um erro gigante e acabar com uma cidade inteira. Então, a gente tem que, como empresários ou pessoas que estão liderando algum sistema, às vezes tomar algumas medidas drásticas para que outras pessoas, o ecossistema inteiro não sofra. Porque às vezes por causa de uma pessoa que está fazendo as coisas com má vontade ou que não quer fazer, que não quer trabalhar ali, todo mundo pode sofrer. Ou seja, você pode demitir um monte de gente porque a empresa perdeu um grande contrato por causa de uma pessoa. Então, a gente tem que avaliar isso realmente. Pois é, aí entra o que eu te falei. As pessoas falam, mas cada um tira a sua culpa. Mas eu não tive culpa sobre isso, mas eu não tive culpa. Tá, gente, a culpa não foi sua, mas a responsabilidade a responsabilidade do cara. Não foi ele que provocou aquele acidente, mas o cara teve responsabilidade porque não fiscalizou, o outro teve responsabilidade porque, sabe, cada um deixou de cumprir a sua parte. Às vezes o determinado resultado de uma ação não tem um culpado, mas tem a falta de responsabilidade de todo mundo que deixou de arcar com a parte que necessitava. Correto. Então é isso, minha gente. Como não ser demitido, como continuar sempre uma empresa, como sempre continuar empregado, você precisa ter, então, o conceito de accountability, ou seja, você precisa saber que você é responsável por as ações da empresa. Você faz parte para que essa empresa possa crescer. Então, se você ajuda ela a crescer, você nunca vai ser demitido. E, obviamente, se você honra com aquilo que você fala no longo período, porque uma coisa é você honrar 1, 2 meses, outra coisa é você honrar anos com aquilo que você promete, você sempre vai se manter dentro da empresa também e, obviamente, continuar crescendo. Paulinha, vamos lá, próxima pergunta. O Brasil é um bom lugar para se empreender, na sua visão? Se o Brasil é um bom lugar para se empreender? Com certeza, gente. O Brasil é um lugar onde se carece de tudo. Aqui no Brasil, vamos falar português, claro, né, gente? Tudo meia boca. A prestação de serviço daqui no Brasil não é de excelência. Tem muitas falhas, muitas brechas, onde a pessoa que tem uma visão empreendedora, tá, ela consegue se destacar bem. Tudo bem, a gente tem um cenário econômico e político que dificulta, isso é real, isso é verdade, não adianta nós taparmos os olhos. Tem uma burocracia muito grande aqui para se abrir uma empresa, é tudo muito burocrático, porém, é um país que precisa de muitas medidas para se dizer que é um ótimo país. Vamos dar um exemplo aí vou dar um exemplo bem basiquinho, tá? No bairro onde eu moro, todo final de semana a gente come pizza.
pizza, eu não aguento mais comer pizza, gente. Aí eu pensei, nossa, um cara que chegar aqui e abrir, sei lá, uma cantina italiana, vai se dar super bem. Olha aí a oportunidade, ó. Tá vendo? Oportunidade. Ele vai detectar que... Aí eu comentando, gente, olha isso. Eu comentando com a minha cabeleireira, eu falei, e aí? Ela, porque eu tava aqui com as minhas amigas e eu comi pizza nesse final de semana. Eu falei, putz, você comeu pizza nesse final de semana? Eu também. Aí ela pegou e fez uma cara assim, eu falei, no meu bairro só tem pizza. Aí ela falou, nossa, no meu também. Eu falei, gente, peraí, a gente precisa fazer uma reunião sobre isso. Vamos abrir uma franquia, uma rede de cantinas. A gente vai ficar rico, porque é muita coincidência, né? Na semana que eu estava pensando sobre isso. Então, isso já é uma visão empreendedora, porque a gente detectou um problema. E no Brasil tem diversos. Por exemplo, quem se destaca aqui no nosso país ganha muito dinheiro, pessoas que têm um bom atendimento ao seu público. Porque prestam serviço... No momento que está sendo prestado o serviço, maravilhoso. No pós-atendimento, aqui no Brasil nós ainda temos muita deficiência. Então, se você abre uma empresa de prestação de serviço ou de qualquer outra coisa e que você tem um pós-venda muito bom, você se destaca. Então, o Brasil tem muita oportunidade, gente. Tem muita oportunidade, tá? O Flávio Augusto, meu mentor, eu sempre vou falar dele, tá, gente? Porque é nele que eu me inspiro. Eu estudo todos os casos dele. Então é o seguinte, ele fala assim, tem muito... eu vou para outro país, porque aqui no Brasil não tá dando mais. Gente, tem muita gente dando certo aqui no Brasil e que vai para os Estados Unidos e que dá errado lá. Entendeu? Então, o Brasil é um excelente cenário para se empreender. O que vai acontecer é que você vai deparar com algumas dificuldades, porque dificuldades vão existir sempre. Se você se julga já estar num patamar mais elevado, você vai ter dificuldades. Se você está começando agora, você vai ter dificuldades. As dificuldades vão sempre surgir. Outra característica muito importante do empreendedor é que ele sabe lidar com dificuldades, tá? Ele fala, tô tendo uma dificuldade, bom, beleza, o que a gente vai fazer para resolver? E não fica arrumando desculpa, gente, não dá. Muita gente fala assim, não dá para empreender aqui no Brasil. Não dá, essa política, esse governo, os aluguéis, é tudo muito alto, os impostos. Gente, mas ainda assim é um ótimo lugar para se empreender. Olha que interessante. Eu dizendo pro lado de tecnologia, é interessante empreender aqui no Brasil? Mas, gente, olha só, como é que você concorre com o pessoal lá do Vale dos Silícios? O pessoal que criou o LinkedIn, que criou o Facebook, que criou aí o WhatsApp, que criou um monte de ferramenta fantástica. E lá fora, é com esses caras que você vai concorrer. Aqui no Brasil, tem um monte de serviço, tem muita gente que não sabe nem mexer com o computador ainda direito. Então, quando você cria algum produto em tecnologia que ajuda aquela pessoa a ela ter uma performance melhor, você pode sim revolucionar o mercado. Então, no Brasil, com relação à tecnologia... Meu amigo, tem um campo gigante, vasto, para você fazer muito produto, muito produto. Então, sim, eu também concordo com isso. O Brasil é um lugar onde tem muita coisa para ser feita, então também é um lugar muito bom para se empreender. Paulinho, agora eu vou ter que acelerar aqui as nossas perguntas, né? Para a gente poder encerrar. Vamos lá. Então, vamos lá. Empreender realmente enriquece? Gente, não é que empreender enriquece. Enriquecer é uma questão de mentalidade. Você pode estar empreendendo, você pode estar ganhando, sei lá, 100 mil, 200 mil reais por mês e não enriquecer. Ao passo que você pode estar ganhando, sei lá, não sei, gente, qual é o parâmetro de cada um, mas você pode ganhar 4 mil reais por mês e enriquecer. Então, enriquecer, gente, é uma questão de mentalidade, tá? É claro que empreender te dá muitas possibilidades. Empreender, muitas vezes, te possibilita ser escalável, o seu negócio ser escalável. E tudo que tem escala tende a ter um crescimento maior. Tá? Mas você precisa, eu vou empreender e eu vou ficar rico. Não, gente, não é assim, tá? O empreendedor a pessoa que pretende empreender, ela já tem que entender um pouquinho de quando ela começar a ganhar uma grana, o que ela vai fazer com esse dinheiro. Porque senão, gente, não enriquece.
tá? Empreender não é uma fórmula mágica que todo mundo pensa, eu vou ser empreendedor, eu vou ficar rico e não vou precisar trabalhar. É muito filosófico e muito ilusório também, tá? É uma possibilidade? Claro, uma das possibilidades, dos motivos é de você querer alçar um salário maior. É você ter a possibilidade de escalar, de ir em busca, quanto mais eu me dedicar, quanto mais... Tudo bem, nesse ponto sim. Agora, você precisa estudar empreendedorismo, que o empreendedorismo também diz respeito ao que você faz com o seu dinheiro, como você emprega. O fato, Paulinha, é que é muito interessante. O seguinte, olha só, você consegue sim arrumar aí 1 milhão e meio, trabalhando para alguém, até um pouco mais ali, se você entende de investimento e você pega o seu dinheiro, vive com menos do que ganha e investe o seu dinheiro e tudo mais. É difícil pra caramba, você vai trabalhar a sua vida inteira fazendo isso, mas você consegue. Mas olha só o que eu estou querendo dizer. O problema é realmente a escala, porque quando você tem um negócio, você pode contratar outras pessoas para te ajudar o seu negócio a crescer, ter mais clientes e tudo mais. Quando você tem um negócio, muitas vezes você pode vender um produto e esse produto ele escala, ou seja, você quer ter 1 milhão, vende 1 milhão de coisas, ou seja, você vai conseguir chegar a esse 1 milhão. Então, é possível você, através de atitudes empreendedoras, ganhar. Mas uma coisa é fato, não existe nenhum funcionário na Forbes. Não existe. As pessoas que estão na Forbes, as pessoas que chegaram a milhões e bilhão, são pessoas que empreenderam. São pessoas que criaram seus próprios negócios. Então, raramente você vai encontrar aí alguém muito rico e que não teve pelo menos uma atitude empreendedora. Não é verdade, Paulinha? É verdade. Por isso que eu digo que é uma questão de mentalidade, né? Porque tem muitas pessoas que acham, eu vou empreender e eu vou ficar rico. Não necessariamente, mas todos que ficaram ricos, pessoal, foi porque empreenderam. Então, empreendam. Mas tem muito empresário, muito empreendedor que não é rico, que paga suas contas, que tem uma vida mais livre, mas... não consegue enriquecer porque ele não consegue escalar o negócio dele, às vezes não investe no negócio dele para o negócio dele crescer, e às vezes também gasta o dinheiro da empresa, ou seja, não entende, não separa o que é dinheiro dele com o dinheiro da empresa, e às vezes também... Infelizmente nós não fomos, o brasileiro não é educado para lidar com a educação financeira, não teve educação financeira, não sabe lidar, e hoje em dia... Ainda bem que a gente tem internet, a gente tem mais meios de estudar isso, de buscar. Infelizmente, eu acredito que num futuro isso vai ser uma matéria obrigatória na escola e a gente vai evoluir anos-luz com essa simples ferramenta, educação financeira. Tem que ser. Inclusive eu, por exemplo, de meio em meio ano, eu fecho uma turma, né? Onde eu falo sobre um programa que eu criei chamado Mindset do Programador Milionário. Ou seja, eu mostro para as pessoas como é fazer um fluxo de caixa pessoal ou empresarial. Ou seja, trabalhar um pouco com a educação financeira. Porque realmente, se você não tem educação financeira nenhuma, você dificilmente vai conseguir alcançar um patamar de enriquecer. É difícil, porque realmente, se você gasta tudo que ganha, não sobra para você conseguir multiplicar o seu dinheiro e aí... você não consegue realmente ter uma vida mais livre. Mas, Paulinha, tem 2 perguntas aqui que eu vou querer que você resuma ela pra gente conseguir encerrar aqui, tá? A primeira é, como você concilia a sua vida pessoal e profissional? E a segunda é, quais os seus planos e visões de futuro? Como eu concilio minha vida profissional e pessoal? Bom, gente, eu não... fórmula, o meu jeito, a minha fórmula é o seguinte, não dá para dividir vida pessoal de vida profissional, sabe? Eu não vejo essa divisão clara, mesmo porque eu trabalho com meu marido, nós trabalhamos juntos, então a gente está junto, a gente acorda, trabalha junto, desenvolve as coisas, ele tem uma outra atividade, eu também tenho uma outra paralela, mas é tudo muito junto. O que a gente consegue separar é a parte financeira, sabe? E empreender é a melhor forma de você conseguir conciliar.
Porque quando você tem uma vida limitada, por isso que eu falo tanto em liberdade e em limitação, fica um pouco difícil, né, de você conciliar a sua vida pessoal com a sua vida profissional. Porque no momento em que você está no seu profissional, você não consegue se dedicar muito à sua vida pessoal. Você está lá, vai, na sua empresa, batendo o seu ponto, cumprindo o seu horário, vendendo as suas horas. As suas horas pertencem àquela empresa, tá? Você não pode falar, olha, dá licença um minutinho que eu vou ali ver meu filho fazendo natação, porque hoje foi a primeira vez que ele conseguiu mergulhar. Não, você não pode fazer isso, entende? Então, empreender é a melhor forma que existe de você conciliar a vida profissional e pessoal. Sabe, eu não vejo a separação, minha vida profissional da minha vida pessoal. Gente, a não ser financeiramente, é muito bom você poder juntar tudo, trazer o seu marido, seus filhos, a sua esposa para dentro da sua vida profissional, participar ele de tudo que acontece e ao mesmo tempo você estar presente com a sua família, poder acompanhar tudo que acontece na vida dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, entende? Então, empreender te traz essa liberdade. Perfeito. Por isso que é tão importante para mim empreender. Perfeito, perfeito. Ou seja, eu digo, pessoal, que também não é só empreender, é você pensar em investimentos, né? Quando você começa a pensar, tem a cabeça voltada a investimento, você vai ver que uma empresa é um investimento, ou seja, você injeta um dinheiro e ele retorna um tanto para você. Você injeta um dinheiro e ele retorna um tanto para você. Então tudo na vida é um investimento, até o seu próprio emprego. Que você injetou dinheiro no seu conhecimento e ele retornou uma forma de renda através do dinheiro que você injetou no seu próprio conhecimento para que você possa prestar um bom serviço. Então, tudo é investimento. Uma empresa também. Então, isso é importante. Agora, Paulinha, só para a gente finalizar aqui, seus planos para o futuro, visão para o futuro, o que você acha que você vai ter daqui 5, 10, 15 anos para frente? Olha, gente, futuro é uma coisa que eu sempre pensei, né? Como eu falei para vocês, o meu momento estava bom, mas eu estava pensando mais para frente. O que eu planejo, o que eu tenho em mente, tá sempre me capacitando, tá antenado aí nas coisas que estão acontecendo no mundo. Eu preciso ter a resiliência, porque não é fácil continuar, às vezes a gente tem vontade de desistir de tudo, como eu te falei, passo dificuldades até hoje, enfrento muitas dificuldades na minha empresa, então, e hoje, por exemplo, onde eu estou hoje foi algo que eu almejei há alguns anos atrás, sabe, então eu pretendo continuar com a minha liberdade, isso eu não abro mão. Eu pretendo continuar evoluindo. Hoje o mercado está muito modificado. O que tudo dá certo hoje, amanhã já não dá mais. Como o Flávio Augusto diria, o dinheiro troca de mãos muito rapidamente. Hoje você pode estar com uma empresa com 50 funcionários e daqui troca o governo, acontece alguma catástrofe ambiental, tudo muda. Então a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar com a mente empreendedora de solucionar problemas, dificuldades. Então, os meus planos futuros são esses, ir solucionando os problemas que vão surgindo e evoluir, gente, acompanhar o mercado e não abro mão da minha liberdade, gente. Vocês vão sempre me ouvir falar sobre a liberdade que eu tenho. É sensacional. É claro, eu trabalho muito. Tem muita gente que fala assim, ser empresário você não vai fazer. Não, eu trabalho muito, mas eu faço os meus horários. Então, é claro que a parte financeira também é importante. Não vou dizer que hoje eu estou, como diria o Danilo, né, com os meus ativos e que eu não preciso trabalhar mais. Não, eu ainda preciso trabalhar muito, mas eu já estou moldando a minha mente, eu ainda estou aprendendo, tá, gente? Não é que eu saiba tudo de educação financeira, não, mas eu estou moldando a minha mente para que eu possa ter mais ativos, e que eu possa ter mais liberdade e depois de toda a experiência que eu juntar, que eu possa contribuir com outras pessoas através do meu know-how, do meu conhecimento, que eu possa ajudar outras pessoas a chegarem onde elas desejam. Paulinha, com certeza hoje você pode ter mudado a vida de muita gente aqui. A sua experiência, a sua verdade, a forma do que você explicou hoje, essa aula que você deu aqui pra gente hoje,
com certeza muita gente que está do outro lado aí pode ter aprendido demais e pode ter sido um divisor de água na vida delas e que elas podem então se tornar profissionais mais completos, profissionais melhores, empreendedores melhores, empresários melhores, porque é isso que a gente precisa no nosso país. O nosso país teve muito problema nos últimos anos e eu acredito que são pessoas como nós, como vocês que estão aí do outro lado, que vai fazer com que o nosso país levante, faz fazer com que o nosso país cresça, que o nosso país se torne um país que a gente queira viver, um país que a gente se orgulhe. Então é por isso que eu também faço esse trabalho no Torne-se um Programador e compartilhar conteúdo, porque se eu cheguei num lugar, eu acredito que vocês podem também, eu acho que todos nós podemos, então esse é o trabalho que eu faço com todo orgulho, para que você também possa se inspirar, para que você também possa ter o seu crescimento aí, porque eu acredito que o Brasil pode e que todos os brasileiros são incríveis e a gente não tem que se menosprezar por ninguém, porque nós podemos chegar aonde a gente quer. Não é verdade, Paulinha? Com certeza, gente. Se você realmente quer e você se capacita e se arma e se blinda contra tudo e todos que te desacreditam, porque, pessoal, vão aparecer muitas pessoas no seu caminho dizendo que você não pode, que você não vai conseguir, que você não tem capacidade, que isso é difícil, que isso que você escolheu não é o correto. Mas se você ter na sua cabeça que é isso que você quer, não é nem para provar para os outros não, gente. É para vocês mesmos. Acreditem nos seus sonhos, corram atrás. E se a liberdade é importante para vocês, corram atrás da sua liberdade financeira, seja ela qual for. Corre atrás e se vocês precisarem de alguma coisa, de algum conselho, o Danilo é um cara... Vocês estão... Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho muito orgulho do Danilo, viu, gente? Porque foi uma pessoa que eu conheci o ano passado e eu aprendo muito, muito, muito com ele diariamente e eu sou muito orgulhosa da pessoa que você é. Muito obrigada, eu me sinto muito honrada de ter sido convidada por você hoje para estar participando dessa live e contribuir um pouquinho com um pouquinho de conhecimento que eu tenho. Pessoal, muito obrigada por vocês estarem nessa live, me ouvindo. Eu espero ter contribuído um pouquinho, com alguma visão, que vocês possam ter tido algum insight de tudo isso que foi falado aqui hoje, tá bom? Perfeito, Paulinha. Então, pessoal, vamos encerrar aqui mais uma live. Obrigado, Paula, mais uma vez. Pessoal, eu que agradeço. É isso aí. A intenção aqui, gente, como sempre, é fazer com que você possa prosperar. Aprender por aprender não vale de nada. Aprender e aplicar aquilo que você está aprendendo é outra coisa. Então é outra coisa que eu estou trazendo aqui para vocês. Então presta atenção nas dicas, veja, entenda a cabeça do seu cliente. A Paula é uma empresária que poderia contratar os seus serviços como programadora. Então entenda a cabeça do seu cliente, entenda o que ele quer para que você possa prestar o melhor serviço para aquela pessoa. Então é isso, pessoal. Esse é o recado que eu gostaria de deixar para vocês. Guarde esses conselhos no coração de vocês e na mente de vocês e vá à luta. Levanta e anda, porque o mundo te espera, tá bom? Valeu, é isso. Até mais então e até a próxima live. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, Paulinha. Isso aí. Então, estou encerrando aqui também no